وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو من الله تعالى ونسأله أن نلقاه بها، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين وأن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يتوفنا على الصراط المستقيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو أرحم الراحمين وبعد. Estimados irmãos, louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala por mais uma sexta-feira e por todos os seus favores sobre nós. Desejamos paz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a pessoa que foi escolhida para nos guiar ao Islã com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos mantenha muçulmanos enquanto vivos e que quando chegar a altura de morrer, morramos muçulmanos verdadeiros. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que perdoe nossas falhas, nossos pecados e que nos inclua no grupo daqueles que estarão no Jannah sem ter que passar pelo inferno. Hoje vamos falar sobre, não vou dizer a situação dos muçulmanos, mas a realidade de alguns muçulmanos em relação ao Alcorão, em relação ao livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Existe uma passagem no Surat al-Furqan, no capítulo 25, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala de um sentimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nessa passagem, Allah subhanahu wa ta'ala fala de uma lamentação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em relação aos seus seguidores, em relação ao seu povo. Mas para percebermos melhor esta lamentação, nós temos que saber que quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala do seu povo, está a falar de dois grupos, um dentro do outro. Está a falar de dois grupos, um dentro do outro. Quando o profeta diz ummati ou qaumi, meu povo, ou minha comunidade, ele está a falar de todo aquele indivíduo que apareceu aqui no mundo depois de ele receber a profecia. Esse faz parte do umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toda aquela pessoa que nascer depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam receber a profecia, receber o Corão, ela pode se chamar cristã, pode se chamar sou judeu, pode pensar que é pagão. Esse está dentro do povo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Às vezes, quando o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam diz meu povo, não está a falar de todos que vieram depois dele, depois da sua profecia. Está a falar exatamente daqueles que lhe seguem no Islã. Então, quem é muçulmano é povo de Muhammad de duas maneiras: por lhe seguir e por estar no tempo de Muhammad. Os profetas tinham seus devidos tempos e lugares, até que chegou o momento do profeta universal. Universal significa em todo lugar deste mundo, deste universo, neste caso, em todo lugar da terra e em todos os tempos da terra, a partir do momento em que ele recebe a profecia até o fim do mundo, isso tudo pertence ao profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, em termos de tempo. Então, esta lamentação inclui a todos esses, aos dois grupos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَقَالَ الرَّسُولُ,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Quem fala isso é Allah. Provavelmente estas palavras, esta lamentação foi íntima. O profeta é que estava a lamentar por dentro e Allah tirou fora. O mensageiro diz, que mensageiro é esse? Muhammad, alayhi salatu wassalam. O mensageiro diz, lamenta e diz: ó meu Senhor, o meu povo abandonou este Alcorão. A quem se referia nesse dia? Nesse dia referia-se aos Quraishitas, ao povo de Meca que rejeitou a sua mensagem. Nesse dia ele referia-se a esses, que esta gente a quem eu pertenço, estas pessoas de Meca, que seriam as primeiras a aceitar o Islã, elas abandonaram o Alcorão, rejeitaram. Não se importam com o Alcorão. Então ele falava do seu povo de uma forma específica. Mas de uma forma geral está a falar de todos aqueles que não se importam com o Alcorão. A coisa começa a ganhar mais perigo quando, na verdade, existem muçulmanos que não se importam com o Alcorão. Vamos deixar os Quraishitas, eles já passaram. Vamos deixar os que não são muçulmanos, mas que fazem parte do Ummat de Muhammad. Esses dizem que não querem o Islã. Vamos nos concentrar em nós mesmos muçulmanos e ver até que ponto esta passagem do Alcorão nos alcança. O profeta está a lamentar, a dizer que o meu povo abandonou este Alcorão. O que significa isso? Se formos a falar dos muçulmanos, se você perceber melhor, há de chegar à conclusão que aqueles muçulmanos que vivem em sociedades onde o Islã expandiu-se, neste caso no nosso país, este Moçambique, ninguém tem dúvida sobre a propagação do Islã. O nosso país, não vou falar de estatísticas oficiais, mas olhando assim de fora, sabe-se que a maioria são muçulmanos, principalmente a parte costeira. Está a falar daqui de Cabo Delgado até lá no sul. Existe a influência islâmica. Mas vamos lá ver que tipo de muçulmanos temos lá. É claro que a quantidade não é para perguntar, mas a qualidade deixa muito a desejar. Que qualidade é esta? Eu vou fazer aqui algumas perguntas em seu lugar, você como muçulmano. Porque você é muçulmano e convive com pessoas que não são muçulmanas. Você trabalha com pessoas que não são muçulmanas. Você estuda com pessoas que não são muçulmanas. Você é vizinho de pessoas que não são muçulmanas. E essas pessoas, em algum momento, querem saber alguma coisa do Islã, uma coisa muito simples, e você não é capaz de explicar. Sabe por que você não é capaz? Porque você não se importa com o Alcorão. Você não dá importância ao Alcorão. Existem coisas básicas que não é preciso ser álimo, não é preciso ser sheikh, nem muadzin, nem nada. Só por ser muçulmano, você deve ser capaz de explicar a um não muçulmano. E você não consegue. Sabe por quê? A resposta está aí. Você não se importa com o Alcorão. Você nunca procura saber dessas coisas curiosas. Coisas muito simples. Vou começar pela mais simples. Podemos admitir que você abraçou o Islã há 2 anos. Você é muçulmano há 2 anos atrás. Até agora não sabe quantos capítulos tem o Alcorão. Estes 2 anos, isso nunca lhe chamou a atenção. Nunca teve aquela coragem, aquele ciúme de... Mas o Alcorão tem quantos capítulos? Você é muçulmano há 2 anos. Não vou falar daqueles que já estão a envelhecer aqui. Não vou falar daqueles muçulmanos
que já tem 25, 30 anos. Vou falar do muçulmano que tem 2 anos no Islã. Se até hoje não sabe quantos capítulos o Alcorão tem, é normal isso? Irmão, é normal. Até hoje você não sabe dizer que o Alcorão tem 114 capítulos. E desses 114 capítulos, há um que não traz a fórmula do Alcorão. A fórmula do Alcorão é Bismillahirrahmanirrahim. Você sabe ver que cada capítulo começa com Bismillahirrahmanirrahim. Há um capítulo que não traz Bismillahirrahmanirrahim. Até hoje você não sabe isso. Significa o quê? Não se importa com o Islã. Vamos supor que você mudou para um bairro há 2 anos. E nesses 2 anos não conhece o secretário desse bairro. Você é cidadão normal. A pergunta é essa. Você é munícipe, né? Você é munícipe normal. Não conhece até agora o nome do presidente do município de Pemba. Há 2 anos que você está aqui. Você está na conta de quem? Esse é um exemplo. Há 2 anos no Islã, não conhece quantos capítulos o Alcorão encerra. Você não sabe. Isso é que se chama abandonar o Alcorão. Abandonar o Alcorão não significa que em tua casa não tem Alcorão. Não. Tem muitas cópias do Alcorão que você limpa sempre na sexta-feira e não sabe ler, nem se importa, nem procura saber. Mas todas as sextas-feiras está ali a limpar e a proibir as crianças de mexer. Essa é a pergunta mais simples. Se essa é a pergunta mais simples, e alguns já se sentem culpados agora, o que vai ser das outras perguntas que eu vou lançar? Inshallah. Alguém já está a sentir culpa? Está há 15 anos no Islã, não sabia responder essa pergunta. Aqui na mesquita, eu não conheço ninguém, mas acredito que aqui tem alguém que não sabia que o Alcorão tem 114 capítulos. Como é que nós vamos chamar esse fenômeno? Porque esse é fenômeno, não é coisa normal, é um fenômeno. Como é que vamos chamar isso aí? Desleixo, negligência. Você não se importa com o livro de Allah. Não é para você fazer tafsir. Tafsir já tem pessoas que fazem e vão sempre existir. Pessoas que se importam em aprender a mensagem de Allah. Mas alguém lhe perguntar, qualquer lá fora que não é muçulmano, aquele livro grande ali da vossa mesquita que eu vejo crianças levarem para a madraça, tem muita coisa, né? Ele está querendo lhe perguntar, tem muitos capítulos, só que não sabe de capítulo. E você termina aí, sim, tem muita coisa, só termina aí. Essa muita coisa chama-se o quê? Tem muita coisa, chama-se o quê? Era o momento de dizer são 114 capítulos. Ele não sabe se são longos todos, se tem curtos, mas só por dizer 114 já ajudou a ele a concordar que tem muita coisa. Até hoje, existem muçulmanos com muitos anos no Islã, não sabem quanto tempo passou enquanto o Alcorão estava a ser revelado. Até hoje, você tem 5 anos no Islã, pensa que este Alcorão aqui apareceu assim mesmo inteiro. Não sabe que ele foi revelado aos poucos, gradualmente, durante 23 anos. Perguntas simples, que você... Quer dizer, são questões que você podia aprender sem ir à madraça. Mas sem a madraça como? Sem ir à madraça, era só pegar aquele livro do Sheikh Aminuddin que está aí, Muhammad, mensageiro de Deus. Tem essas informações. Se você criasse o hábito de ler livros islâmicos, você aprendia isso sem nenhum Sheikh na sua frente. Mas até hoje você não sabe, porque você não se preocupa com o Islã. O Alcorão para você é um livro sagrado que não se pode tocar. Mas lá fora está a exibir Islã. Eu sou muçulmano, toda a família, materna, paterna, todos somos muçulmanos. Muçulmano que não sabe quantas suras tem no Alcorão, esse muçulmano é do céu ou vem debaixo da terra? Nasceu aqui mesmo. E depois, com pouca vergonha, orgulha-se. Eu tenho 20 Ramadãs, eu já jejuei 20 Ramadãs. Você devia ter vergonha, sabe? O profeta jejuou só 9. Você está nos 20 e nem uma sura tem. Pessoas não se importam com o Alcorão. Outra questão.
Você costuma ouvir falar dos nomes desses capítulos? Cada capítulo tem seu nome. Mesmo a Bíblia também tem. Apocalipse, Gênesis, No Alcorão os capítulos têm nomes. Essa é uma coisa que nem devíamos experimentar. Só nesta fileira da frente, dizer, irmãos, vamos lá dizer de ponta a ponta nomes do Alcorão. Aqui íamos ter o segundo Kennedy. Ia surgir esse clone aqui. Pessoas transpirarem sem se mexerem. Só tentar imaginar. Capítulo número 3 chama-se o quê? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Esse mesmo que não conhece os nomes dos capítulos do Alcorão, ele conhece a linha completa do Barça, conhece a linha completa do Real Madrid, conhece a linha completa do Benfica. Esse mesmo que está aqui na mesquita. Não estou a falar de alguém que está aí na barraca. Alguém está aqui que conhece todos os jogadores do Benfica, os contratados, os que acabaram o contrato, os que são para ser contratados, conhece. Mas esse é o orgulhoso muçulmano, que quando alguém lhe diz, você é cristão, ele fica zangado. Os nomes só. Sejam traduzidos, não traduzidos. Diz-me lá os nomes dos capítulos do Alcorão. Capítulo número 1 chama-se como? Terá que pensar 5 minutos para dizer Alhamdu. Não, eu quero outro nome, não é Alhamdu, outro nome. É Alhamdu. Não sabe dizer Surat al-Fatiha, nem nada. Alhamdu. Tá bem. Capítulo número 7, são 114. E eu estou a escolher de uma forma aleatória. 18 chama-se como? Agora, se o número dos capítulos não conhece, há de saber o motivo de cada capítulo receber o seu nome. Se alguém lhe perguntar, uma pessoa não muçulmana, o seu professor lá na faculdade, você que está a fazer faculdade, se o seu professor de filosofia lhe perguntar, você é muçulmano? Sim. Responde com muito orgulho, sem saber que agora vai estar para cair. Você é muçulmano? Sim. É verdade. Por que é que o Alcorão, os seus capítulos, têm nomes de bichos, animais, frutas? O que é aquilo? Que brincadeira é aquela? Vai dizer o quê? É assim mesmo, o Alcorão é assim mesmo. O Alcorão é assim mesmo. Tem ali capítulo com o nome de um bicho estranho, aranha. Por que Allah chamou aquele capítulo de aranha? Por que outro capítulo é chamado elefante? Outro é chamado formiga. Qual é a relação entre formiga, aranha e elefante? Isso não é preciso ser sheikh. Não é preciso. É preciso ler livros que aqueles sheikhs estão a fazer. Vocês estão a dar trabalho, os sheikhs não estão a ler. Eles não cansam de escrever. Vocês só armazenam livros para apresentar visitas. Aqui tenho toda a informação islâmica. Qual toda a informação? Diz lá todas as páginas, mas não tem informação. Eu estou a lançar essas perguntas, não é para eu responder todas elas. É para chamar a atenção, provocar a curiosidade em vocês. Você é capaz de explicar a um não muçulmano por que Surat al-Baqarah chama-se al-Baqarah? Vaca, por que vaca? Onde é que surge essa nomenclatura, essa nomeação, essa denominação de vaca? O segundo capítulo do Alcorão chama-se a vaca. Por quê? É preciso ser chefe formado em Medina também, para saber isso. Tudo bem. Você tem seu filho lá em casa, seu sobrinho, que sempre vai à madraça e em conversa com um amigo, quantos juzos já decoraste? Nunca lhe chamou a atenção o que é juzu. Juzu é o quê? Juzu é árabe, sim, mas o que é? É uma parte do Alcorão. O Alcorão está dividido em 30 juzos, 30 partes. Cada uma chama-se juzu, parte. Coisas simples. Então alguém diz que, desculpa lá, eu não conheço outro muçulmano. Muçulmano para mim é que é você. Eu fiquei curioso. Há uma sura, um capítulo chamado aranha. O que Deus tem a ver com aranha? Um bicho estranho. Se você tivesse essa curiosidade desde muito tempo e procurar saber com os que sabem, por que esta sura chama-se aranha? O que tem a ver com aranha lá?
você ia ver que, ao explicar alguém, podia ser motivo dessa pessoa ser muçulmana. Só Surat Al-Ankabut, aranha só. Porque nesse capítulo, onde Allah fala da aranha, está a semelhar certas pessoas com a aranha. Existem pessoas aqui no mundo, e são a maioria, que parecem aranha. O que a aranha faz? A aranha tem a casa mais fraca do mundo. Ninguém tem casa fraca mais que a aranha. É, não é? Todos sabemos. Aquela teia dele. Existe alguém que já fez casa fraca mais que a aranha? Você já imaginou uma casa mais fraca que a casa da aranha? A teia? Não existe. Faz ventania, a casa vai embora. Você passa ali com um chapéu, cola, destrói a casa dele. Tudo que passa ali destrói aquela casa, mas ele confia naquela casa. E Allah diz que aquelas pessoas que adoram outras coisas além de Allah são como a aranha. A aranha confia na sua casa. E todo aquele que confia em outra coisa além de Allah é como a aranha, não confia em nada, não está seguro. Esse é o motivo dessa sura chamar-se aranha. Porque falou-se do exemplo relacionado a certas pessoas que na vida prática acontece com a casa da aranha. Eu estou a contar essa história só para chamar a atenção a você, ir procurar saber por que aquela sura chama-se elefante e a outra chama-se formiga. Não é que eu vou falar tudo aqui. Se isso lhe chamou a atenção, vai procurar você saber por que uma certa sura chama-se Maryam. Isso é que é importar-se com o Islã. Ter aquelas informações básicas que o muçulmano deve ter. Independentemente de você ser da família de sheikhs, só por ser muçulmano, há coisas que você deve saber. Quando você não sabe essas coisas, é incluso nesta lamentação. Inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. As pessoas abandonaram o Alcorão. Ou seja, não procuram saber sobre o Alcorão. Você estudou, né? Conhece a pessoa mais inteligente, até hoje, a pessoa considerada mais inteligente. Vocês estão na faculdade. As pessoas escolheram alguém, dizem que esse é o mais inteligente. Acho que já não existe também, já morreu. Você conhece. Mas já se preocupou em conhecer a pessoa dentro do Islã, dentro da sua religião. Você conhece as pessoas que escreviam, os escribas, os que escreviam o Alcorão, quando o Alcorão era revelado para o profeta Muhammad e ele recitava, as pessoas que estavam sempre ali para escrever, conhece quantas são? Não deixar os nomes é outro problema. Conhece quantas eram? Você não sabe. Tudo bem, você sabe definir o Alcorão. O que é o Alcorão? Aí cada um vai trazer sua mentira. O que é o Alcorão? O Alcorão é o livro dos muçulmanos. Muçulmanos têm livro. Define lá o que é o Alcorão. Você é muçulmano há tantos anos. O que é o Alcorão? Se alguém lhe perguntar lá na rua o que é o Alcorão, vai dizer o quê? Em poucas palavras. O Alcorão é o livro de Allah. Então a Bíblia não é livro de Allah. Até hoje você não consegue dizer que o Alcorão é a última mensagem de Allah que Ele enviou para a humanidade. O último livro de Allah para a humanidade. Em poucas palavras. Basta você falar isso, a pessoa que vai lhe ouvir, esse livro quem recebeu? O profeta Muhammad. Quem trouxe? Anjo Gabriel. Já definiu o Alcorão. Sem aprofundar, não é definição dos álimos, não, al-muta'abbadu bitilawatihi, não. Só dizer que a última mensagem de Deus para a humanidade, a última mensagem que Deus enviou para todas as pessoas é o Alcorão. Com essa definição, você chama a atenção a esse não muçulmano a procurar ler o Alcorão para entender o que Allah disse nessa última mensagem. Temos que nos importar com o Alcorão e a Jamá. No mínimo, se você acha que não pode, encoraja lá seus filhos para saberem alguma coisa do Alcorão. E se eu lhe perguntar agora, vamos supor que eu não seja muçulmano, e eu lhe pergunto seriamente,
por que vocês jejuam no mês de Ramadã? Mas era porque Allah nos mandou. Por que vocês jejuam no mês de Ramadã? O que significa o jejum para você? Allah disse para não comer, não fazer sexo e não beber de dia. Esse é jejum, sim. Mas por que você está a jejuar? Sabe por que está a jejuar? São essas coisas quando os não muçulmanos vos perguntam, lançam mais outra, diz que eu acho que nem sei que estou a seguir, pá, vou deixar. São essas coisas que parecem pequenas. Por que você jejua? O significado de jejum, o que é? É um ato de adoração, sim, mas o que significa? Você está longe de pensar isso. Porque o jejum podia ser obrigatório durante todo o ano. Por que ela escolheu o mês de Ramadã? Porque foi nesse mês que Allah enviou a sua última mensagem. Esta mensagem intocável, que não se adultera. Os outros livros anteriores já foram adulterados pela humanidade. Este livro é intocável, ninguém consegue adulterar. Então, um livro eterno merece celebração. Então, jejum é festejo, é celebração. Quando você está satisfeito, a melhor coisa para fazer em agradecimento a Allah é jejuar. Por isso o profeta Muhammad a.s., quando lhe perguntaram por que você jejua constantemente segunda e quinta-feira, ele disse: a segunda-feira é porque aconteceram duas coisas importantes para mim. A primeira coisa é que foi na segunda-feira que eu nasci. A segunda coisa é que na segunda-feira foi o dia que eu recebi a profecia. Então tenho que jejuar para celebrar essa grande honra de ser profeta. Então o Alcorão foi revelado no mês de Ramadã. A melhor coisa a fazer naquele mês é jejuar. Jejuar é o ato especial que Allah subhanahu wa ta'ala não deixa para ninguém. Ou seja, tudo que nós fazemos, os anjos vão contar e por ordem de Allah vão nos pagar. Jejum será Ele próprio, Allah, a pagar a cada um. Sabem por quê? Esta palestra é uma salada, como dizem, uma salada russa. Não tem tema principal, mas vou misturar tudo só para chamar a atenção a você, que você está a gastar muito tempo e esse tempo está a passar quando você deveria se importar com coisas da sua religião. Apenas você se chama muçulmano e não se importa com o seu Islã. Afinal, nós jejuamos como forma de festejar. Allah subhanahu wa ta'ala, quando falou do jejum, esse que acabamos agora, este jejum de Ramadã, não está a falar outros, este que acabou agora. Quando falou de jejum, falou do mês de Ramadã. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. Veja o que tem dentro do Alcorão. Tem orientação que leva direto ao Jannah. E nessas orientações existem indicações, tipo, não faz isso, faz assim, não faz isso, anda aqui, não anda ali, passa aqui. Então, por termos recebido esse livro que nos leva para o Jannah, Allah diz: "Faman shahida minkum ash-shahra", quem estiver vivo, saudável em sua terra durante este mês, falyasumhu, deve jejuar como forma de celebrar esta honra que muitos não receberam. Então, um muçulmano encontra-se com um não muçulmano e o não muçulmano quer saber qual é o significado do jejum. Aí você vai dizer que Allah quer ver quem tem paciência. Você pensa que paciência só existe no jejum? Não. A melhor definição para você dizer a um não muçulmano, dizer, sabe, aquela maneira de agradecer a Allah. Por Allah ter nos enviado um livro que não se adultera. O vosso livro, por exemplo, a Bíblia, vamos supor que está com um cristão. A Bíblia veio limpa, as pessoas adulteraram. Por isso tem palavras lá de Paulo, tem palavras de fulano, tem palavras de fulano. O nosso livro só tem palavra de Allah e ninguém consegue adulterar. A partir dessa definição, você até pode provocar uma conversa curiosa. Quem lhe disse que a Bíblia foi adulterada? Sim, existe uma prova
de muitas provas existe uma prova muito curiosa. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nós já facilitamos o Alcorão para ser memorizado. Existe voluntário para memorizar? Na nossa comunidade existem crianças com 12, 13 anos que memorizaram todo o Alcorão. Na vossa, nem o próprio Papa consegue memorizar a Bíblia. É assim, a palavra de Allah é fácil de guardar na cabeça. Quando a palavra de Allah se junta com a palavra de pessoas, você não consegue memorizar. Vai provocando assuntos, a saber que você não é sheikh, só por ser muçulmano informado. Então, irmãos, vocês que estão aí a trabalhar no aparelho do Estado, vocês funcionários, e vocês que estão nas faculdades, estão a desperdiçar muito tempo que seria útil para o seu colega. Há muita gente que quer seguir o Islã, mas está a lhes faltar a informação. E essa informação não sou eu como sheikh, ou outro sheikh, a chegar lá no seu trabalho. É você que chega aqui, ouve, lê sobre o Islã e vai falar um pouco sobre o Islã diante desse seu colega, e ele vai procurar os que mais sabem. É desperdício quando um muçulmano senta com um não muçulmano, passam 30, 40, 50 minutos, 2 horas, sem você que é muçulmano falar do Islã. É desperdício. Esse tempo você vai ser cobrado por Allah. Sentar com um não muçulmano é oportunidade para abrir as portas para ele ser muçulmano. E outro problema que temos é que esses mesmos que eu falei deles, esses da faculdade, esses trabalhadores muçulmanos, não querem se identificar com o Islã, estão sempre a se esconder, não querem ser conhecidos como muçulmanos. Você vai se esconder até quando? Tudo que você acha que isto aqui vai informar as pessoas que são muçulmanos, você deixa fora. Irmão, há uma coisa que você não sabia e deve saber. Ser um muçulmano é ser pregador. Ser pregador significa levar as palavras de Allah para as pessoas. Não pensa que esse trabalho de transmitir a mensagem é só de nós que somos conhecidos como sheikhs. Esse é seu trabalho também. Eu não tenho como ir ter com o seu diretor lá, mas você tem todos os dias. Você que trabalha no município e é muçulmano, tem chance de falar com o presidente se não é muçulmano. Desculpe, eu não sei se ele é muçulmano ou não. Eu não conheço pessoas daqui. Mas estou a dar exemplo da minha terra. Lá não é muçulmano. Mas está sempre com ele ali como vereador. Nunca fala do Islã. Wallahi, você há de responder no dia de Qiyamah. Este vai dizer, Ya Rabbi, sim, eu não fiz salat nem nada, mas já tinha um muçulmano perto. Todas as assinaturas, ele é que... A segunda assinatura era dele, mas nunca teve tempo de me falar. Convém falar com ele primeiro, depois perguntar a mim. Você vai responder o quê? Ah, vocês se enganam assim, né? Tipo, o trabalho de transmitir a mensagem de Allah é dos sheikhs. Tudo bem, vamos lá ver então se é dos sheikhs só. Esse não muçulmano que convive consigo, wallahi, no dia de Qiyamah vai dizer: oh, mas o senhor não me falou. Por quê? Eu não estou a falar coisas da cabeça que nada. Allah diz no Alcorão. Allah disse no Alcorão para o profeta Muhammad: Qul, Ya Muhammad, informa lá seu povo, seus seguidores. Qul hadhihi sabili. O Islã é o caminho que eu sigo. É o quê? Muhammad. O Islã é o caminho que eu sigo. Hadhihi sabili ad'u ila Allah. O meu trabalho é chamar as pessoas para Allah. Ala basira, na base do conhecimento. Não chamo as pessoas em vão. Tenho que ter, por mais que seja pouco, mas conhecimento. Só que este trabalho não é só meu. Ana wa man ittaba'ani. Eu, Muhammad e os que me seguem têm esse trabalho. Agora, se você pensava que chamar as pessoas para o Islã é trabalho de Sheikh fulano, você está equivocado, você está enganado. Essa pessoa com quem você sempre conversa e não é muçulmana, será a primeira pessoa no dia de Qiyamah a falar de você. Ya Rabbi, sim. Eu, por acaso, via muçulmanos, né? Outros que só iam na sexta-feira. E eu pensei que era normal. E tinha um colega também, mas ele nunca me falou nada. É quando você vai começar a transpirar. Sabe? Às vezes nós ouvimos histórias. Ah, Allah vai dividir as pessoas.
outras para o Jannah, outras para o inferno. Essa divisão, meu irmão, não vai acontecer de forma como você imagina. Chegará um tempo em que você terá acesso ao Jannah, pode ir ao Jannah. Antes de chegar na porta, ei, para lá. É verdade, alguém está a reclamar aqui sobre você. Ei, mas meu problema já foi resolvido. O seu já está. Só que alguém está a lhe mencionar aqui. Alguém mandei ir para o inferno, disse a Rabbi, mas uma coisa só. Alguém vai ao inferno sem informação. O que é que você quer? Mas eu não tinha informação. E tinha pessoas que não me diziam, eu não devia sonhar. Aí quando vão recordar de você. A colega do senhor presidente deu coisa. É quando vai dizer, ya laitani kuntu turab. Aí vai lá, se eu estivesse no grupo daqueles animais que foram transformados em areia. Por quê? Porque você vai se lembrar de todos os favores que você pedia ao presidente do município. A excelência, gostaria de fazer 3 carregamentos de areia, estou a pedir caminhão. Tudo bem, leva. Você é vereador, né? Às tantas estou a falar só de vereador, até parece que conheço alguém aqui. Não é isso, estou a dar exemplos só. Aqueles favores todos que ele facilitava, e você não fez a maior missão. Sentar com ele, senhor presidente, desculpa. Aqui estamos a trabalhar, mas já aquela coisa que nos espera lá. Não tem presidente aquilo ali. Salat. Eu ouvi dizer que seu pai é muçulmano, sua mãe é muçulmana, mas você não faz salat. Em conversa amigável com seu chefe, com seu colega. Todos somos pregadores, todos. O que interessa é que você saiba o que vai dizer. Se terminar, então te espera. Aqui já termina o meu conhecimento, vou buscar socorro. É quando vem ter com o chefe aqui. Mas você imagina-se como um inocente, tipo, esse é trabalho de chefe. Mano, você está enganado. Esse não é trabalho de chefe, esse é trabalho de muçulmanos. Ana wa manitabani. Então, eu estou a falar de certas coisas que chamam a atenção para você se importar com a sua religião. Tem livros lá em casa que você ainda não acabou de ler, mas todas as novelas do ano você já assistiu todas. Aquele tempo de novela, se tirasse 15 minutos para ler 2 páginas por dia, durante o ano você já teria lido 4 livros do Sheikh Aminuddin. Estou a falar do Sheikh Aminuddin porque é o que mais fez livros aqui em Moçambique. Não é vergonha isso, nem é pecado, nem elogio demais. Existem outros que escrevem, mas aquele Sheikh, alhamdulillah, que Allah lhe paga, já fez muito para nós. Diz-me lá quantos livros você conhece. A Mulher no Islã, volume 1, volume 2. Demolidora dos Prazeres. Muhammad, Mensageiro de Deus. Duas Rituais. As Regras da Juíza e História do Alcorão. Tá bem. Qual desses livros você já leu todo? Até hoje você não é capaz de lavar o seu irmão morto. Até hoje. Sempre que morre alguém, vai atrás dos sheikhs. Mas aquele livro explica como é que se lava um mayit. Em português. E você é doutor. Não tem problemas de leitura. Não sabe? Porque entregamos tudo ao chefe. Os cheikhs estão a ficar cansados. Eu estou a vos falar segredo, até não devia dizer agora. Os cheikhs estão a ficar cansados desse comportamento. Mano, quando alguém tem um carro, tem que saber um pouco daquele carro. Não é deixar tudo com o mecânico, porque no dia que vai variar ali em Coabe, lá dentro, lá sem mecânico, nem rede, nem bateria, você há de dormir lá. Por causa de uma pequena coisa, mudar pneu só. Mudar pneu tem que chamar mestre. Mestre, tem problema sério aqui no mato. Pneu, mudar é problema sério. Ou você é desleixado. Então, saber algumas coisas do carro não significa ser mecânico. O mesmo que dizer, saber algumas coisas do Islã não significa ser sheikh. Há coisas que você deve saber por ser muçulmano. Até agora, wallahi, são coisas vergonhosas. Até agora temos muçulmanos que quando fazem salat com a mulher fica de lado. Não sabe quando a pessoa faz salat com a mulher fica atrás. A mulher dele fica de lado aí. Esse muçulmano está aqui mesmo. Muito perto de mim. Perto de mim é aqui na mesquita. Não quer dizer que estão aqui à frente. São coisas que se aprendem num livro, a ler em português, não é livro em árabe, em português. Você não tem hábito de procurar a sua religião. No dia que seu colega morrer lá no mato, no tempo de campanha, lá vocês andam aí à procura de pedras, sei lá o quê.
morre seu colega lá, não tem água, você vai lhe enterrar a si mesmo, enquanto podia fazer uma coisa muito simples. Vai lhe enterrar, porque não tem água, né? Já lhe enterramos em si mesmo. Faz-se tayammum, irmão, não se enterra a pessoa sem banho. Já que não tem água, o banho é tayammum. Agora o problema é a palavra tayammum. Tayammum é o quê? Essa pergunta vir de um muçulmano é outro problema. Não sabe o que é tayammum? Então aquelas vezes todas que você não teve água, não fez salat, né? Tipo, Allah já me perdoou porque não tem água. Coisa simples, irmão. Cria lá esse costume de procurar sua religião sem ninguém vir à sua atrás, chover, não, sozinho. Assim como o homem se importa em aprender algumas coisas que habitualmente quem faz são mulheres. Porque nós temos tradições que também não têm nem cabeça nem pernas. Tudo que a mulher faz, pensamos que o homem não pode fazer. Você está acostumado a ver sua mulher a cozinhar, a fazer tudo. Por isso, quando as mulheres adoecem, vocês até obrigam. Levanta lá pouco, faz lá. Mesmo engomar sua camisa não pode. Você não consegue ver que a filha de dono está doente. Levanta, não consegues fazer uma papinha. Papinha, homem não pode fazer papinha. Isso não é vergonha. Temos muçulmanos assim. Eu estou a dar esses exemplos só para você chegar aqui. A mulher tem que levantar toda ela mal de malária. Tem que lá fazer alguma coisa para meu marido. E essas mulheres também são culpadas. Esse marido assim não se... Está doente, tem que levantar, porque maridos mimados não pode lavar a roupa dela, mulher doente. Imagina se a mulher estiver doente e estiver no período. Você há de lavar aquelas coisas dela? Há de lavar? Se nem sua própria calça não sabe lavar, não consegue, mimado. Nós não queremos esse tipo de muçulmanos aqui. Desculpa-me lá. Não queremos muçulmanos que tudo é chefe. Qualquer coisa, chefe, estou a pedir. Eu penso, quando vai no mangue passar lá em casa decolar minha galinha. Convidar chefe para decolar galinha. Homem, pessoa grande, com netos e tudo, tem medo ou não sabe. É que eu não sei aquele doá de degolar galinha. Subhanallah. Subhanallah. Até hoje não sabe dizer Bismillah, Allahu Akbar. Todas as galinhas que você já devorou na vida foram cheikhs que degolaram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Chegarmos até esse ponto aí é perigoso, irmãos. Wallahi é perigoso. É perigoso. No dia que o imam cair aqui de qualquer coisa, todos vão embora, não vai se fazer salat. Porque a pessoa que adianta aí não está bem hoje. É assim? É assim que vai acontecer. E eu não vou falar tudo que me aparece na cabeça aqui, mas é muita coisa. Eu só mexi esse assunto para chamar a atenção. Vamos lá nos importar com a nossa religião. Há certas coisas que não se aprendem com o professor, desculpem lá. Há certas coisas que você lê. Isso já li num certo lugar. Perguntar agora, quais são as 3 mesquitas importantes no Islã? Importantes não, quer dizer, as maiores. Aí logo vai falar mesquita de Meca, de Medina. A outra não vai saber onde está. A terceira não vai saber onde está. Essa terceira é de Iraque, né? Está a perguntar a pessoa se é de Iraque ou é Cuba. Até hoje você não conhece as 3 mais importantes mesquitas no Islã, que estão mencionadas todas no Alcorão. Que tipo de atraso é esse, irmão? Até hoje você não conhece, não sabe enumerar as pessoas que, não vou dizer substituíram, os sucessores do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, até 6, aqueles que foram chamados de Khulafa al-Rashidina, os 4 mais outros que vieram à frente, você não conhece. Por isso confunde sempre Abu Bakr com profeta. Eu já ouvi alguém dizer profeta Abu Bakr, muçulmano neste tempo. Isso é pecado. Profeta Abu Bakr, muçulmano. Ei, esse profeta nunca existiu, sabe? O profeta Abu Bakr nunca existiu. Você confunde coisas. Por quê? Porque não se importa. Então, essa é a lamentação do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ter no seu ummat pessoas que não se preocupam com o Alcorão. Hoje em dia temos pessoas que sabem ler Alcorão bem mesmo,
Você nem se preocupa em corrigir aquela maneira antiga que você lia, porque aquela maneira as pessoas não sabiam, ensinaram a você até onde sabiam. Hoje já tem pessoas que sabem ler exatamente como Jibril lia para o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Para você é indiferente, não aconteceu nada. Ainda está tranquilo com aqueles seus erros. E tem uma idade própria para se corrigir. Não se importa com o Corão. As pessoas estudam à noite aí. Você encontra mamás grandes, outras já são vovôs a ir estudar para aumentar nível acadêmico. Você até agora não se preocupa em aumentar o número de suras do Alcorão. Ali onde terminou no idade, até agora está aí. Mas está sempre a correr lá no mato para aumentar a riqueza. Falta de o quê? Interesse. E quando as pessoas não se interessam por aquilo que Allah engrandeceu, espera lá a pobreza, a humilhação. Por isso conseguimos muito dinheiro e não vemos o que fazemos com esse dinheiro. Allah se importou com essas palavras, protegeu para não serem adulteradas. E você não se importa em tentar aprender. Podia lançar muitas outras perguntas, mas eu acho que essas já bastam, pelo menos para esta primeira parte do sermão. Aquulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Eu espero que esta mensagem, irmãos, seja suficiente para despertar esses corações que dormem demais. Chamar a atenção àqueles que acham que há certas coisas que não me dizem respeito. Aqui no Islã tudo lhe diz respeito. Cabe a você arranjar um tempo para cada coisa. Aqui, você pode ser engenheiro, sei lá, de eletrotecnia, engenheiro, sei lá, em que matéria. Não custa nada, aliás. Não significa que por ser engenheiro um dia você não pode liderar salat aqui. É engenheiro, é diretor, seja o que for, mas aprender o Alcorão, eu aprendo com minha religião. Tem a parte técnica do meu trabalho e essa parte da religião. E, irmão, tudo termina na religião, acredita lá. Você se engana com tudo, no fim tudo cai na religião. Inna ilayna iyabahum. Todos voltam para aqui. Aqui aonde? Não só no Akhira, aqui na religião. Você não vê que qualquer pessoa que morre pode não ser muçulmana, pode não ser cristã. A família fica preocupada em trazer religiosos. A palavra religioso está aí. Ah, mas agora ele andava com quem? Não, andava com diretores. É só chamar os diretores virem aqui fazer um trabalho. Ei, diretor não fala com pessoas mortas, nem se aproxima deles. Tem que arranjar aqueles muçulmanos para que só estão à espera de pessoas mortas para... Ué, acorda lá você. Acorda lá, irmão. Não se engane com essas vossas posições. Eu não estou contra elas. Eu até porque eu gosto dessas vossas posições. Mas sejam muçulmanos. Wallahi, pelo menos eu como muçulmano sinto uma vontade. Fico muito satisfeita quando vejo um jovem acadêmico, um intelectual a ir à mesquita fazer salat. Wallahi, fico muito satisfeito. Porque eu começo a pensar que esta pessoa, na verdade, estudou, não se deixou enganar com coisas mundanas. Quando um jovem aparece do seu carro bonito ali, desce. Outros são invejosos e não gostam dele, mas eu gosto dele. Só o fato de vir aqui com o que ele é, ir se apresentar perante Allah e voltar. Quando encontro um jovem engravatado na mesquita a ler Alcorão, Allah, para mim, faço muito doar a favor dele. Mas muitos se enganam e basta só um pouco, só um cheirinho, só basta começar a trabalhar no município, ali na porta onde se paga a tarifa de coisa. É problema, não vai mais à mesquita. Chamaram-lhe chefe. E quem lhe chama chefe sabe quem são? Aqueles que varrem. E ele se ilude com eles. Vamos lá acordar, ya Jamã. Islã é uma religião de civilização, não é para manter a pessoa longe. Mas isso não vai acontecer se você não se importar com o Alcorão. Se você não começar a ler aqueles livros que armazenou lá em casa, aqueles livros que falam do Islã, faz lá um programa. Este mês tem que acabar um livro. Ver a informação que você desleixou por muito tempo. Muita coisa que você não sabia está ali na sua gaveta. Está ali naqueles livros. E, Jamã, esses livros que são feitos aqui no nosso país têm toda a informação que nós precisamos. Vamos lá ler.
Essa seria a minha última recomendação no Jumá de hoje. Ler, leitura, esses livros, vocês que estudam, não é só estudar na academia, ler aqueles livros, aprender em casa. Não é sempre se surpreender com pequena informação. Qualquer palestra, a palestra de hoje, aquela palestra de hoje, foi de hoje, porque você não leu ontem. Se você tivesse lido, ia ver que tudo que eu falei aqui são coisas que você já teria lido há muito tempo. Não falei nada de hoje aqui. Eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala que desperte nossos corações. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a visão daquilo que é ser muçulmano na realidade. Que Allah subhanahu wa ta'ala oriente-nos sempre, perdoe nossas falhas e que as melhores palavras que nós ouvimos sejam a melhor oportunidade para nós mudarmos. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل سعينا مشكورا وعيبنا مستورا وذنبنا مغفورا يا شكور يا ستير يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا وصلوا لله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.